privá os filhos de Deus dos privilégios que Deus lhes tem dado concernente à cura divina, à salvação e outros. Colocam espantalhos alguns deles estão pendurados nas árvores e outros nos postos telegráficos e outros estão mesmo picados sobre uma estaca da vedação de um campo. E eu disse em mim, vós os tendes aqui mesmo, diante da minha face, por uma certa razão. Disse em mim, é exatamente como para as reuniões. Alguns se colocam ao lado, estão com medo, quase a morrer. Eles nem querem vir à reunião, e outros virão tão perto para se assentar justamente no campo. Mas, na minha grande surpresa, nos braços desse espantalho, estavam pousados dois grandes melros, comendo simplesmente face contra aqueles que não queriam comer, e os outros voavam ao redor, gorjeando e lançando gritos. Agora eu disse, eu me pergunto, por que não descem dessa árvore para comerem também? Têm fome? Estão somente morrendo de fome. Isto é assim das pessoas, eles morrem simplesmente de fome. Você diz, por quê? Eu disse, por que não descem da árvore? Se ele pudesse falar, ele diria, agora olhem por aqui. Observe este estranho espantalho. Deves reconhecer bem que há ali morangos, é verdade. Agora você diz, há morangos? Sim, há morangos. O frio não os destruiu todos, mas Deus, obrigado. O frio não acabou completamente toda a santidade, nem nas ações do Espírito Santo. Agora, isto às vezes foi primeiramente pelo frio, mas nós suportamos aquilo, amém. Somente um pouquinho de medo de tempo a outro. Muito bem, eu amo isto, vocês não? Observem, e os outros estavam tão próximos do cume que olhavam por cima disto e podiam sem dúvida sentir mesmo o cheiro dos morangos, mas eu me pergunto, por que não aproximam? Olhe para este espantalho. Eu disse, olhe para aqueles que estão assentados sobre aquele espantalho pousados, comendo livremente tão possível que podiam, e seus olhos eram também tão brilhantes que possível, e voavam à volta do espantalho. Ali estavam assentados e comendo os morangos. Irmãos, não há condenação para aqueles que estão neste campo. Uma só coisa é certa, eles não eram condenados. Eles estavam ali pousados, saboreando simplesmente tanto quanto podiam. E eu disse, não há condenação nem medo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que é do velho medo mundano para com Deus passou. E vocês estão simplesmente assentados ali com corações abertos, saboreando tanto quanto puderem. Sabem o quê? Um estranho espantalho. É algumas vezes um sino que chama aqueles que creem a um jantar e uma senha para a refeição. Sim, Senhor, verão algo desse gênero. Agora, Deus no seu povo, ele sempre foi um Deus que opera milagres. Em todas as eras, eles tinham a cura cada vez que os reavivamentos tiveram lugar. Martinho Lutero, John Wesley, Sankey Moody, e outros que poderiam citar. John Wesley, eu me coloquei, não vai muito tempo perto do templo que ele construiu lá na Inglaterra, onde ele pregava a cura divina, e largaram uma raposa ou uma matilha de cães policiais e o seu auditório foi disperso. John Wesley virou e apontou do dedo a cara daquele homem e lhe disse, o sol não vai se pôr 3 vezes em cima da tua cabeça que me peças de orar por ti. E naquela tarde, ao pôr do sol, aquele homem morreu de cãibra de estômago. E Wesley nunca foi junto dele. E quando Wesley estava aqui na América, segundo o seu manual, ou aliás, seu pequeno livro, a sua agenda, ele ia sobre o seu cavalo orar para uma mulher. E o cavalo tropeçou, caiu e quebrou-se a pata. E John Wesley revisou seu bolso e tirou um frasco de azeite. Ele disse, Deus Todo-Poderoso, formaste o corpo do cavalo como formaste o meu. E eu devo ali chegar. Ele ungiu com azeite o cavalo e cavalgou. Agora é Wesley, ele próprio quem o diz. Hoje eles querem quase tirar isso da igreja. Irmãos, nós seguimos simplesmente esta via.
Abandonem este espantalho e contornem aquilo. Agora, o diabo tenta de vos manter longe de Deus e nós devemos ter um falso dólar. Se temos um falso dólar, ou aliás, devemos ter um real dólar, a partir do qual o outro é feito. Se você chega na Índia de barco, você achará os hindus, pobres hipócritas que tentam se deitar sobre os pregos para fazer um pouco de caretas para os turistas. Mas lá no fundo, existem verdadeiros hindus, autênticos, que se fazem efetivamente ranhuras, que andam ao redor do fogo e tudo fazendo sacrifícios. Alguns no meio deles nunca baixaram suas mãos há 20 anos, de modo que as suas unhas cresceram ao ponto de ultrapassar quase a traseira das suas mãos, implorando a paz para suas almas. São realmente gentes que têm o sentido do sacrifício, mas estão bem certo numa falsa adoração. Mas alguns virão para distrair. São coisas que nós temos. Alguém perguntou-me há pouco tempo, dizendo: irmão Branham, se esse Espírito Santo é tão glorioso, disse, eu vi pessoas na reunião que gritavam, louvavam a Deus, lágrimas correndo em suas faces, depois saíam e faziam coisas que, como pecadores, e frequentavam nos lugares do pecado e viviam no pecado. Ele perguntou: será que foi o Espírito Santo quem fazia gritar aquelas pessoas? Eu respondi: sim. Ele disse: quer dizer que o Espírito Santo cairia sobre uma pessoa como aquela aí? Eu disse: sim. Jesus disse: saiu um semeador e lançou sementes. E o inimigo veio após ele e semeou o joio. E o cultivador perguntou: devo eu ir arrancar o joio? Ele respondeu: se você o fizer, arrancarás o trigo. Deixa os dois crescer juntos. Naquele dia eu enviarei os anjos, e ajuntarão todo o joio e o queimarão. E o trigo será levado ao celeiro. Hebreus 6 diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celeste, que se fizeram participantes do Espírito Santo segundo a vocação celeste, que provaram a boa palavra de Deus e o poder do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque crucificam quanto a eles o Filho de Deus e consideram o sangue pelo qual foram santificados como uma coisa profana. Por quê? Escute agora atentamente. Porque a chuva cai sobre a terra para aprontá-la e a preparar, mas os espinhos e os cardos devem ser queimados. Notem, no mesmo campo onde o trigo foi semeado, ali se encontram espinhos, plantas, trepadeiras, plantas cheirosas, tudo crescendo com o trigo. E quando a seca surgiu, a planta trepadeira também está sedenta de água como o trigo. A água é enviada para os trigo, mas a planta trepadeira também está feliz a receber água tal como o trigo. Mas serão reconhecidos pelos seus frutos. Na reunião, o Espírito Santo cai sobre o edifício, mas são aqueles que vivem piedosamente em Cristo que serão levados ao celeiro. Mas o joio não é a nós de julgar, mas será queimado no fim. Vê o que eu quero dizer? Não julgueis ninguém a partir do fato que ele grita, ou aliás, pelo fato que ele louva ao Senhor. Julga-o pela vida que ele leva. Se não leva o tipo de vida correta, não o rejeita, ora por ele. És como fazer. E muda o de uma urtiga em um talo de trigo. Amém. Agora, a atitude das pessoas. Certas pessoas decidem que quando estarão na reunião, buscarão algo para criticar. Bem, então, Satanás vai certamente vos mostrar isso. Se você vier determinado a achar alguma coisa boa, Deus te mostrará a coisa. Agora, isso depende da tua atitude, amado cristão. E observe, agora, quando Natanael, ele, para bem dizer, decidiu que quando chegasse ali, ele iria ver o bem que podia provir de Nazaré. E Jesus o viu chegar e reconheceu que ele era um homem justo, um homem bom. E ele disse, Jesus disse, será que... Ele disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E assim, em outras palavras, é como se viesse aqui na fila de oração um homem e que eu dissesse, bem, eis aí um cristão, um homem bom e leal. E, bem, disse, como ele soube algo ao meu respeito? Ele disse, antes que Natanael chegasse em tua casa, aliás, Filipe chegasse em tua casa, tu estavas debaixo da árvore. E observe, ele não se precipitou
tratá-lo de espírita, não lhe tratou de falso, ele disse: Tu, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então ele tornou-se discípulo de Jesus. A mulher que tocou a orla do seu manto recebeu a bênção que buscava. Ele sentiu uma virtude sair, mas quando esses homens que sabiam que ele era profeta, como a mulher no poço sabia que ele era profeta, puseram-lhe um farrapo nos olhos, bateram-lhe na cabeça com uma cana e disseram: Agora, se tu és o profeta, diz-nos quem te bateu. Eles não sentiram a virtude, não é? Isto dependia da maneira que neles se aproximavam. E quando você se aproxima do Espírito Santo, se você olhar alguém que está fazendo caretas com isso, você não sentirá nenhuma virtude, mas se puder tirar isto do teu espírito, se desembaraçar desses espíritos e dizer: Senhor Jesus, se trata do meu coração, venho, o que tu queres fazer para mim? Você receberá a coisa que te fez vir. É verdade, porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É verdade? Amém. Nós o amamos. Quão ele é maravilhoso. E agora, defesa, como certas pessoas fizeram uma observação que isto só pode ser espiritismo. Agora, irmão, está em ordem o que vocês dizem a meu respeito, mas acautelai naquilo que vocês dizem acerca de Deus. Bem, o que aconteceria se, por acaso, você estivesse errado? Se você está errado, poderás atravessar a linha da demarcação. Não haveria mais perdão para você neste mundo, nem no mundo vindouro. Você sabia disso? Jesus disse: qualquer que pronunciar uma palavra contra o Espírito Santo, isto nunca lhe seria perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É a sua palavra? É tão capital que qualquer que é nascido do Espírito de Deus, se um homem não nascer de água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Apesar de tudo, são escrituras. É por isso que nós devemos fazer de maneira que nosso sim seja sim e que nosso não seja não, e devemos vigiar naquilo que nós fazemos. Sede prudentes. Agora, tento simplesmente falar deste anjo do Senhor. Eu não adoro esse anjo. E Deus que escuta agora, creem que ele nos escuta agora? Ele é meu único juiz pelo fato que nunca em primeiro lugar, eu diria isso. Eu creio que mesmo se eu tentasse, este anjo, ele próprio me corrigiria, porque realmente eu creio que ele foi enviado por Deus. Agora, pode ser que não creia nisso, seguramente como eu, porque eu falei com ele e eu o conheço. E se houvesse 50 se colocando aqui agora, eu o distinguiria dos outros. Primeiro, eu reconheceria a sua voz. Em seguida, o seu aspecto. E ele é um homem igual a mim, tendo uma aparência humana tal como tu e eu. E ele tem a aparência de um homem de 30 anos, diria eu, um homem de uma aparência robusta. Tinha as mãos juntadas. Estou consciente que existem falsos anjos, mas cada espírito que não vem de Deus, que não confessa que Jesus Cristo veio na carne, é um mau espírito. É verdade. Eu sei que houve falsos anjos, mas quando há os que testemunham de Deus e provam que são de Deus, então cremos neles. Agora, os anjos sempre foram espíritos ao serviço de Deus, enviados à igreja, é verdade? Todo longo da era apostólica ou a era apostólica tiveram anjos a serviço de Deus, que acompanhavam os apóstolos, os discípulos. É verdade. Sempre apareciam-lhes sob forma de luz, é verdade? Uma luz brilhante sobre Paulo, é verdade? E o cegou. Pedro estava na prisão e uma luz ali brilhou. O anjo do Senhor e falou-lhe. Muitas passagens das Escrituras se referem a ele sendo uma luz na coluna de fogo que seguia os filhos de Israel. Uma coluna de fogo, e isto qualquer ensinador da Bíblia sabe que o anjo que conduziu Israel era o anjo da aliança. É verdade? Era Cristo. Amém. Observe agora como Jesus, ou aliás, o Cristo, Moisés aceitou de perder o seu trono que poderia ter no Egito, considerando que o opróbrio de Cristo era uma riqueza maior que o tesouro do Egito. Ele escolheu seguir uma coluna de fogo,
um anjo de Deus que lhe apareceu numa sarça ardente, do que ser rei do Egito. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é verdade? E se ele apareceu a Moisés sob forma de coluna de fogo que conduziu os filhos de Israel, como ele os conduziu no natural, ele pode também conduzir hoje a sua igreja no espiritual. Eles estavam caminhando para a terra prometida, é verdade? Estamos caminhando para a terra prometida, é verdade? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Eu vou vos preparar um lugar e voltarei e vos tornarei comigo. Observem agora, Deus na coluna de fogo os conduzia e estamos sobre a terra. Jesus disse, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Se aquilo foi o eu sou, que falou com Moisés na sarça, e agora ele disse, estas coisas que eu faço, as fareis também maiores, porque eu vou ao meu Pai, é verdade? Agora, Jesus estando aqui, e que as pessoas foram ter com ele, não pretendeu ser capaz de curar alguém, é verdade? Ele disse, nada posso fazer. O filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer é aquilo que o filho faz também. Porque o pai ama o filho e lhe mostra as coisas que ele faz. É verdade? São João capítulo 5. Agora, vê você, ele disse, nada posso fazer de mim mesmo. Ele não se atribuiu um mérito. A carne não pode gloriar-se, ou aliás, se exaltar na presença de Deus. Tudo provém do sobrenatural. Agora ele disse, o que eu faço é o que vejo meu pai fazer. É verdade? Bem, então, quando Natanael foi junto dele, o pai tinha mostrado a Jesus. Enquanto estava ali, o que Natanael fazia antes que Filipe o encontrasse. É verdade? Amém. Essas coisas que eu faço, as farás também, é verdade? As farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, maiores. Agora, esse mesmo Espírito, não porque estou aqui, eu não tenho nada a ver com isso, nem pouco qualquer outra pessoa ali, mas é porque Ele está aqui, Cristo está aqui, o Espírito Santo, o anjo de Deus, e eu sou simplesmente a sua porta-voz. E Moisés era a sua porta-voz. Jesus era a porta-voz de Deus. Ele morreu para nos redimir, nós pecadores, para que o plano de Deus se cumprisse ao longo da era da igreja. E os ministros que são consagrados a Deus tornam-se canais pelos quais Deus pode falar, pregar o evangelho, curar doentes, mostrar os sinais e os prodígios. E lemos durante a pregação e o ensinamento e outros, e chegamos ao ponto onde a igreja é tanta rasgada que Deus traz de volta o sobrenatural para ajudar o seu povo. Agora pode vir um homem e pretender qualquer coisa. Vê, um homem pode dizer tudo o que ele quiser, mas o fato dele o dizer é uma coisa, e o fato de Deus confirmar aquilo é outra. E então, quando Deus confirma que aquilo é a verdade, devemos crer nela, não é? Amém. Agora é tão claro para mim que é possível torná-lo. Assim, quando ouvis dizer que o irmão Branham é um espírita, diga-lhes que isto é falso. Eu sou um cristão. Eu sou salvo pela graça de Jesus Cristo, pelo seu sangue expiatório no Calvário. E diga-me se já viste um espírito curar os enfermos e fazer. Você diz, irmão Branham, isto se assemelha realmente àquilo. Certamente, isto pareceria verdadeiramente a isto quando Jesus estava aqui. E trataram-lhe de espírita. O que dizer quando o Isaí tinha perdido os seus jumentos e que enviou seus filhos buscá-los? E diziam, se tivessem dinheiro, deixaríamos consultar o vidente, Samuel, e ele nos teria dito onde se encontram os jumentos. Aqui parece uma coisa esquisita, não é? E eles Samuel o encontrou pelo caminho e disse, voltem em casa, porque as jumentas já voltaram para casa. Eu volto em casa convosco. Vê, há muito tempo que gentes não podiam vir diante de Deus e ficarem tranquilos e saberem onde se firmar. A Bíblia diz que nesses últimos dias haveria uma fome não somente de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E os homens iriam de leste, de oeste, de norte, do sul, tentando encontrá-la, mas não a acharão. Fariam melhor ser selado no reino de Deus pelo Espírito Santo enquanto tiverem a ocasião. Falam de um tempo de confusão. Ele vem o tempo que a Bíblia disse.
e estarão tão idênticos que poderiam enganar os eleitos se fosse possível. É verdade? Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de esclarecer. Alguém me disse, o fato que tu curas os enfermos ou que expulsas, isso não quer dizer que és um cristão. Isso é verdade, é verdade. Ele disse, muitos virão a mim e dirão, Senhor, Senhor, não expulsei eu demônios em teu nome e fiz grandes obras em teu nome? Jesus, agora escutai. Jesus disse, afastai-vos de mim, obreiros da iniquidade, eu nunca vos conheci. Agora, essas pessoas pretendem ter feito aquilo, mas eles não o fizeram, é verdade, porque disse, eu nunca vos conheci. Somente eles pretendiam ter feito aquilo. Como poderias passar um cheque na minha conta sem te conhecer? Veio o que quero dizer? Eu passei um cheque junto ao banco. Jesus disse, muitos virão e dirão, Senhor, não tenho. Ele disse, eu nunca vos conheci. Não, nunca vos... Vê você? Muitos confessarão e dirão, eu expulsei demônios em teu nome, e em teu nome eu profetizei, pregadores e outros, e tudo. Ele dirá, afastai-vos de mim, obreiros da iniquidade, nunca vos conheci. E teria acontecido que algumas pessoas se apresentassem ali e tendo uma qualquer ideia carnal, tentassem ser populares ou ter uma grande instrução, ou ter usado algumas palavras espantosas e fazer dinheiro a partir disso. Jesus disse, vós, obreiros da iniquidade, eu nem vos conheci. E a iniquidade é algo que sabes o que deves fazer, mas que não queres fazer. É verdade. E cada pessoa sabe que deve nascer de novo pelo Espírito de Deus. Deves receber o Espírito Santo. Rejeitá-lo é exatamente a mesma coisa rejeitar Jeová do Antigo Testamento naqueles dias ou Jesus no seu dia. Seria a mesma sentença e ainda pior se rejeitares o Espírito Santo. E as pessoas não pensam bem isto. Fala-se disto. E todos que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O diabo está sempre ao alcance da igreja do Deus vivo, é verdade? Ela sempre teve uma má reputação. Jesus nasceu neste mundo com uma má reputação, a de um filho ilegítimo. Sabias disso? Ele foi considerado como um filho nascido fora dos laços sagrados do casamento. Jesus tinha isto sobre si, mas no seu coração ele sabia que era o Filho de Deus. É verdade. E homens e mulheres sabem onde se colocam nesta noite. E há somente uma pessoa a mais que sabe disso. É Deus que sabe onde estás colocado. Assim que o teu coração esteja em ordem com Deus. Vive realmente para Ele, seja fiel para com Ele. Ame-o de tal maneira que Ele, toda outra coisa se tornará secundária. E quando amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma, então Deus te guiará. Os passos dos justos são guiados pelo Senhor. Agora, estas coisas que podiam ser feitas, eu creio que eu, lendo essas escrituras e tudo na Bíblia, do que dizer muitas vezes, irmão Petrus, eu penso, vos falou da ressurreição do menino, ou de algo desse gênero. Eu simplesmente fui à beira da estrada para orar de novo na minha viatura, tentando me afastar um pouco, a fim que pudesse começar o serviço, acerca daquilo que ia se passar. Assentado ali na Lapland, onde eu não podia pronunciar uma palavra e a metade dos finlandeses não o podiam, ou aliás suecos, e ali o Espírito Santo entrou em ação e revelou tudo nas pessoas. Eles simplesmente estavam de um acordo comum. Cada um implorava simplesmente Deus. E houve simplesmente grandes sinais e prodígios. Não havia desacordo. Às vezes te metes numa rotina ao ponto que não há meio de estar em acordo com o homem. É verdade? Você chega simplesmente ao ponto onde inconscientemente és incrédulo sem o saber ver. A coisa a fazer é desembaraçar-se de tudo e crer de todo o teu coração. Agora, eu creio que esta noite poderei dizer isto. Ao exterior, falei que eu direi amanhã à noite. Quando viemos aqui nesta vossa cidade há quase 4 ou 5 anos, ali os dons de cura operavam simplesmente pegando a mão de alguém. E se Deus pode permitir que haja um caso de cancro nesta noite, eu gostaria de mostrar isto aos meus irmãos ministros, o efeito que produz literalmente sobre o corpo humano. Eu não tenho nada em mim, é o efeito do poder desse demônio que reage sobre mim. Isso não quer dizer nada.
Eu continuo segurando a pessoa na minha mão e eu vos mostro aproximadamente que dou à sua altura branca, grandes substâncias brancas percorrendo sobre a face, como assim, segurando a mão dessa pessoa. Agora, o que faz isto? Eu não posso vos dizer isto. A minha mão torna-se simplesmente pesada. Aquilo não tem nada a ver com a cura divina, isso não tem nenhum poder de curar. Simplesmente é uma reação. Quando meu corpo está ungido do Espírito, é o germe daquela enfermidade que reage. Agora posso deixar ali e segurar um estropiado, mas isto resultará, vê você? Porque não há ali nenhum germe ativo da enfermidade. Se haver, aquilo me será revelado. Bom, e então eu disse: Deus me prometeu que se eu permanecesse fiel naquilo, aconteceria que eu serei capaz de dizer às pessoas o que eles fizeram nas suas vidas e de. É verdade? E muitos no vosso meio, gente de Phoenix, sabe que é a verdade. Oh, isto é exatamente. Agora a Bíblia diz que se há uma coisa ou uma outra aqui concernente um homem espiritual ou um profeta no vosso meio, e se aquilo que ele disser acontecesse, então escutai-o, é verdade? Porque eu estou com. Se aquilo não acontece, então não dão crédito nisto, porque não sou eu que falei, veem? Agora, o que tento dizer-vos é que Deus está aqui. Ele confirmou as coisas que eu tinha dito. Isto é verdade, ele o fez. E creio que ele continuará a fazê-lo. E esta noite, quando chamaremos estas pessoas para vir na plataforma para orar, gostaria que cada pessoa que está aqui esta noite me ajude. E se eu puder, agora quando falo a alguém, agora escuta então a declaração que eu fiz. Quantos estão aqui pela primeira vez? Mostra as vossas mãos, os que vieram pela primeira vez. Sim, cada noite há um grupo de gente que vem pela primeira vez. Talvez 100 ou 150, mais do que isto, talvez 200 ou 300. É quando então estamos contentes de ter-vos aqui. E agora eu gostaria que vocês notassem. Agora, há pessoas assentadas aqui e eu não conheço. Deus no céu sabe que eu não sei nada a vosso respeito. Não sei nada. Parecem ser. Vejo uma, duas, três, quatro ou cinco cartões de oração aqui mesmo. Talvez que alguns estão assentados em todos os lados dali. Tem cartões de oração. Por cima achareis o número. E esse número será a pouco será chamado aqui, somente para conservar a fila. Eu poderei dizer, bem, agora quando vou começar a orar para alguns esta noite, que todos aqueles que querem que se ore por eles se levantem. Sabereis aonde começar. E tentamos todo o procedimento que existe para enviar. Tínhamos o hábito de enviar os cartões de oração aos ministros. E o primeiro-ministro fazia entrar todos seus fiéis. É praticamente o que faziam retardar a reunião. Isso tomava quase 5 noites para atender os seus fiéis. Acontecia que se ele não entregasse a alguém um desses cartões de oração e que ele entregasse a alguém de outra parte, então a sua congregação ficava descontente com ele por causa disso. E depois anunciávamos que iríamos numa reunião de oração. Então todos que ali estavam, os primeiros, eram atendidos em primeiro lugar. Nós distribuímos os cartões de oração e os guardávamos em ordem até que pudéssemos acabar com todo o grupo. E as pessoas vinham de avião, o seu dinheiro e coisas desse gênero, eles vinham e talvez que tinham que passar somente um dia e regressar logo. Bem, nada valia a pena de vir se não pudesse estar no primeiro dia, os cartões de oração tendo sido já distribuídos e o resto da reunião continuava. E então elaborei um procedimento que me pareceu prático. Era de vir distribuir os cartões de oração cada dia. Assim, cada um tem tanta sorte como o outro. Isso concede mesmo sortes talvez às pessoas aqui. O ministro não é responsável, ninguém é responsável. Não o sou eu mesmo. Eu os entrego ao meu irmão e é ele que os distribui, ou outra pessoa, ou meu menino, como desta vez. E dizia em mim que certamente as pessoas teriam respeito desse menino na distribuição dos cartões de oração. E é eles que os distribuem. E ninguém no mundo, a única vez que tinha vindo aqui na plataforma, de hábitos eu pedia a um menino de se levantar e contar. E onde ele parava, ali eu podia. E então começávamos a fila de oração a partir dali.
Isso fez que muita gente metiam seus meninos aqui em frente para que pudessem contar. Nem pensas que eles fariam isso, mas isso acontecia de todas as maneiras. Assim, tudo o que sabia fazer era de vir aqui no altar e dizer: ó Deus, a partir de onde iniciaremos essa fila de oração? E justamente a iniciávamos a partir dali. Depois, às vezes, parávamos, como ontem à noite. E a propósito, ontem eu chamei alguém, um certo número, não sei. Eu continuava a chamar na sala, um só aqui, um ali, simplesmente tudo o que podia me passar na cabeça. Eu chamei aquele aí. E quando regressei em casa, alguém entregou uma carta ao menino ou a alguém. Encontrava-se sobre minha mesa quando eu regressei em casa. E uma mulher dizia: eu segui isto tanto possível, irmão Branham, e o que vai seguir será o suicídio. E ela descreveu o seu caso. Meu menino, o irmão Shahid e os outros disseram: irmão Branham, é a mesma mulher que veio na plataforma ontem à noite, e descreveram as mesmas coisas. É ela que esteve na plataforma. Essa mulher foi curada ontem à noite na reunião, enquanto ela esteve ali. Onde Deus buscou aquele número ali? Simplesmente chamou, retirou, como assim para impedir este caso de suicídio. Vê o que se passa? Deus é tão maravilhoso, creia-o. Simplesmente de todo o teu coração, Ele fará que a coisa sucede. Agora, Deus confirmará a sua palavra pelos sinais e prodígios que acompanha. Todos o cremos. Cremos isso de todo o nosso coração. E agora Ele está aqui e pode tudo fazer. Que horas são, irmão House? Penso que eu estou terrivelmente atrasado. Sim, muito bem. Eu não tive a ocasião de dizer quanto aprecio o irmão House. Eu simplesmente falei muito. Eu falei muito nessa reunião do que falei numa dúzia de reuniões que foram realizadas antes. Há simplesmente algo que eu amo em Phoenix. Eu não sei. É simplesmente algo do meu coração que penetra todo. Desde que fui menino, frequentando a escola, eu lia coisas escritas acerca de Arizona. Quanto sempre tive o ardor desejo de Arizona. E uma vez chego aqui e estou simplesmente arrebatado de alegria. E nesta manhã, vendo essa maravilhosa comunhão fraterna, neste grupo de ministros, eu simplesmente tive no meu coração a simpatia para esses irmãos. E agora todos cooperem juntos e tenhais uma grande igreja aqui. Irmão House realizou um trabalho maravilhoso. Isso faz algum tempo, desde que eu encontrei o irmão House. É um amigo íntimo meu e seguro-vos que há muito tempo que não estou com o irmão House. Eu creio que o irmão House vive exatamente o que ele diz. E é verdade, é um homem bom, um cristão. O irmão Lindsay regressou à voz da cura. Ele tem muito abonados e outros. É preciso que ele esteja lá. Talvez que o irmão House e eu passaremos juntos o resto do verão todo, salvo quando irei encontrar o irmão Baxter, um outro bravo, gentil cristão, este irmão Baxter. Iremos brevemente juntos na África. Agora Deus os abençoe todos. E formamos agora a nossa fila de oração. Inclinemos primeiro a cabeça para uma palavra de oração, que todo mundo esteja profundamente e sinceramente. Perdoe-me por ter falado tanto e ter tomado tempo. Eu gostaria de orar para tanta gente que eu poderia ter nessa fila de oração esta noite. Quando falo durante muito tempo com alguém, ele continua a me revelar o que não vai bem nele, o que é isto e o que é aquilo, e logo que vejo o primeiro rebento da fé, eu deixo simplesmente ir, para que ele possa ir adiante e restabelecer-se. Ó Pai, Tu estás aqui. Nós Te amamos. Esta manhã, durante a comunhão fraterna, eu vi esse jovem vir e fazer sair dos seus óculos daquela caixinha, e ele deveria usar para ver. Eu não sei, mas ele procurava ali dentro. Eu o chamei outra noite ali no auditório. Ele esteve naquele estado durante um longo. Os seus olhos tornavam-se cegos. E agora ele tem com ele essas pálpebras artificiais, ou aliás, esses óculos do bolso. E vendo o poder do Espírito Santo olhar através dos seus olhos, Te agradecemos infinitamente, ó Senhor. Aqui estavam os que diziam: eu estive doente, o diabetes ia me matar, e agora eu estou curado. Ouvindo todos estes grandes testemunhos provindo da reunião, Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos por esta maravilhosa comunhão fraterna. E agora,
Posso, Espírito Santo, vir aqui e, Deus amado, agora eu falei durante muito tempo, muitos falaram, as pessoas estão completamente esgotadas, permaneceram sentados, mas te agradeço por eles. Eles não se incomodem, estão sempre esperando para te ver. Eles te amam, creram em ti antes mesmo de ver uma ação da tua parte. E agora começas a te revelar cada vez mais, e depois de um momento te veremos aparecer. Te revelaste na tua palavra aos nossos pais anos atrás. Nestes últimos dias, tu desceste sobre a forma do Espírito Santo, e agora vens numa manifestação da cura sobrenatural. A próxima etapa será a aparição de Jesus. E quanto te agradecemos, Senhor. E agora possam todas estas pessoas enfermas aqui esta noite crer de um coração e que cada um deles seja curado, Senhor. Tu conheces quem virá nesta plataforma. Tu conheces quantos destes cartões há ali e de qual enfermidade se trata. E durante quanto tempo as pessoas viverão. Talvez haja os que obrigatoriamente necessitam da fé agora mesmo. Se não, amanhã pode ser muito tarde. Agora, Pai, no meio deste grupo, chama o teu povo. Concede-lhes a fé para ser curado. Concede isto, Senhor, porque o pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Muito obrigado por vossa gentileza e, se eu vos peço de inclinar a cabeça, lancei uma olhadela no auditório e mesmo as pessoas que estão fora têm a cabeça inclinada. Não é de admirar que Deus esteja agindo no vosso meio como Ele o faz, tendo em conta o respeito profundo que vocês têm. Eu creio, não porque estou aqui, mas porque estamos reunidos, creio que Deus os abençoou, não é? Talvez isso tornou o meu coração feliz e me alegrou. Agora, há ali um monte de cartões de oração. Onde está Billy? Quantos distribuíste hoje? 100? Isso faz mais 50 do que nós distribuímos? Muito bem. Talvez que possamos chamar... Permitam-me simplesmente permanecer em pé esta noite tanto quanto possam. E agora, há instantes, eu senti o Espírito do Senhor descer sobre mim. Há instantes, acabou de me tocar. É verdade, Deus, meu juiz, está aqui agora mesmo. Soprou sobre mim há instantes, sinto isto agora, e as minhas mãos estão ficando pesadas, uma sensação estranha. Os meus lábios estão a ficar grossos. Às vezes poderão notar que eu limpo a minha cara, eu sinto como se os meus lábios se tornassem grossos, como assim, somente isso. E se eu não falar muito com a pessoa, posso aproveitar mais, mas quando meto-me a falar, o notaram, não é? Mais falas com a pessoa, mais aquilo começa a se manifestar. E às vezes eu os recebo em minha casa, ou outro sítio, e os coloco à parte, sinto-me, simplesmente começo a falar. O Espírito Santo vai simplesmente falar ali no lugar durante 1 hora, perfilados. É por esta razão que, ao decorrer das reuniões, o lugar da minha estadia é mantido secreto, porque logo que as pessoas se apercebem, é aquilo que me enfraquece ali mesmo no lugar. E quando chego na reunião, estou completamente esgotado, vê? Eis o porquê tentamos de... Enquanto eu viver, gostaríamos de partilhar isto em todo lugar para que cada um possa ter a sua parte, uma visão e se mete a glorificar a Deus e crer nele. Muito bem, filhinho. Distribuíste então de 1 a 100? Façamos o primeiro qual? Que 1 a 100. Bem, comecemos. De onde começamos a última vez? Parece-me que ontem à noite começamos pelo 1 aqui. 1. Creio que começamos pelo 1. Bem. Comecemos pelo 25 esta noite. Comecemos pelo 25 até 35. Que 25 a 35. E agora observem vossos cartões. E se não és capaz de se levantar, então segura somente o teu cartão. Quando vires se o teu número é 28 e notar que passaram 3 números, então exibe o teu cartão, vê você, e diga-os aos porteiros. Eles virão te buscar e te colocarão diretamente em algum lugar na fila. Agora é isso o ministério, meus amigos. Isto é para suscitar a fé. É um poder. Eu não direi que é um dom de cura divina, qualquer que seja o caso. Todo qualquer que tenha fé na cura tem o dom de cura, vê? Todo aquele que crê na cura divina e crê na oração para os enfermos é um dom. Mas agora, tratando de curar alguém, não, eu não o posso.
A única coisa que eu posso fazer é de saber o que não vai bem contigo, ou saber o porquê não pode ser curado. Agora, segurem isto, escutai atentamente, segurem isto o que foi chamado 25, que 25 a 35 primeiro, que 25 a 35, olhe no seu cartão. É preciso que um irmão espanhol diz isto para que possam entender. Alguém da expressão espanhola diga que 25 a 35, por favor. Há aqui alguém que fala espanhol? Vem cá, irmão. Estou certo que eu não podia o dizer se o senhor não me tivesse revelado. Muito bem. O irmão faz o anúncio, Edson. Obrigado, irmão. Muito bem, que 25 a 35 primeiro. Agora, logo que terminarmos com estes aqui, se tiveres uma boa fé, os que vêm na fila, então eu vou. Chamaremos um outro número, ou seja, estaremos continuamente tirando os números daqui e acolá, em todo lugar. E eu quero que notassem, meu caro irmão, minha querida irmã, que vir aqui importa pouco. Eu não digo, bem, senhor do ponto, ou fulano, ou tal fulano, por aqui, vem. Isso importa pouco para mim. Não sei onde começar e o que fazer. Abandono simplesmente isto a Deus. E a única coisa que isto fará é de te ajudar a edificar a tua fé. Você poderia vir aqui, ficar nesta plataforma e poderei orar por ti até amanhã à noite, nesta mesma hora. E aquilo não produziria nenhum pequeno efeito sobre ti, até que creias que Deus respondeu a minha oração. É verdade? Mas não podes vir aqui e te colocar ali sem que eu saiba o teu problema. É verdade, sim, Senhor. E as coisas que te aconteceram, teus pecados e as coisas que tens feito, isto te dirá certamente. Isto é um dom que Deus deu a mim, vê? Isto é uma coisa que eu possuí, que Deus deu a mim. Mas agora outra coisa. Jesus Cristo já fez isto para ti. Ninguém pode o fazer porque ele já o fez. Cremos nas profecias, não é? Todos cremos nisto. E agora sejam todos respeitosos. Billy, é este o teu primeiro paciente? Muito bem, traga este homem. Muito bem. Irmão Sherit, esteja simplesmente atento. Se alguns, no meio deles, são um pouco vacilantes, dá-lhe uma cadeira para que possam sentar-se. Muito bem, bom. Agora tenho certeza que vocês todos, quantos amam a Deus, façam ver as vossas mãos. Muito bem. Bem, vocês o amam e eu, pela sua graça, espero que deixará o seu humilde servo vos levar a vocês todos, sua presença agora, vê? É isso que eu peço a Deus de fazer. Agora, aqui perante mim está um irmão espanhol ou indiano, talvez um irmão mexicano. Ele sofre de alguma coisa, eu não sei, eu não posso vos dizer. Será preciso descobrir. E se ele crer, bem, então ele o revelará. Se ele não crer, não poderá ser curado, mesmo que se Jesus estivesse aqui. Colocando o meu casaco, estando aqui mesmo, não poderia ser curado. Deve crer, não vejo o que ele faria mais do que ele está fazendo agora. Agora, que todo mundo seja respeitoso, sejam mais respeitosos que possível e escutai atentamente. E tentarei fazer passar um número maior, bem certo. Se isto vai me travar ou me puxar, tanto mais gente tem, por assim dizer, uma fé metade. Então isso se retirará e dizer qualquer outra coisa, depois outra coisa, e enfim, a primeira coisa. Sabem, isto me rasga. E estão postos em todos os lugares e estão me olhando. Contudo, ontem à noite era um pouco duro, e eu sacrifico toda a minha vida por vós, entendem? Vê, Senhor? Sim, eu vejo que és um cristão. Você crê em Deus. Creio isso, meu irmão. Não é estranho o que sentes estando aqui em pé? Sim, Senhor. Há pouco tempo eu li a escritura ali onde Natanael veio diante de Jesus. E Jesus, vendo-o a chegar, chamou-lhe um crente. Agora, quando vinhas, pode ser que você não seja um crente, eu saberia. Mas eu soube que eras um crente. E eu disse, és um cristão. Realmente, o mesmo Espírito, é verdade? Agora vamos ver o que o nosso Pai Celestial vai me revelar. Sabes que Ele está aqui, sentes algo. Sabes que há algo diferente, não é verdade? Não é verdade, Senhor? Levante a tua mão para que o teu povo espanhol possa ver. Alguma coisa está perto. Agora somos desconhecidos aqui, nunca ainda nos encontramos na vida. Nunca antes, porém, irmão, eu vejo o teu problema.
Sofres de reumatismo, não é? Sim, Senhor. Sofres disso efetivamente. Estás liberto disso agora. Jesus Cristo te curou. Levanta e abaixa os teus pés desse jeito. Estás curado, meu irmão. Podes ir embora e seja liberto. Obrigado, irmão. Digamos glória a Deus. Que os irmãos espanhóis se coloquem à sua volta e rendem graças a Deus. Ele é maravilhosamente... Agora, como que eu vi isto? Este homem tem crises e as suas mãos lhe fazem mal. Eu lhe vi assentado atrás de uma casa, coçando primeiro os braços, sentado atrás ou inclinado atrás de uma cadeira. Se alguns dos seus amados estão aqui, eles podem reconhecer que é assim que ele se assenta. Em seguida, eu vi que às vezes ele se esforçava para se levantar da cama, mas simplesmente ele não podia deixar a cama de si mesmo, e aquilo lhe fazia mal. Está aqui alguém que conhece este homem? Se alguém conhece este homem, que levante a mão, qualquer que ele conhece. Te lembras que é daquilo que ele sofria? Não é verdade, irmão? Ali estão duas testemunhas. Vê isto? Vê? Amém. Agora, é uma visão que tivemos. Vê o que quero dizer? Agora, todo mundo seja respeitoso. Agora, é o mesmo tipo de espírito que estava sobre o nosso mestre? Ele lhe falou, dizendo, antes que tu vieste, eu te vi quando estava debaixo da árvore. Eu lhe vi quando saía da cama e quando estava sentado atrás da casa. Veio? Muito bem, ali está. O mesmo Espírito Santo. Não é ele maravilhoso? Muito bem. Agora traz este homem aqui. Boa noite, irmão. Você é um crente, sim. Também é um ministro, não é? E são os teus olhos que te perturbam. Não é verdade, irmão? Vá e que Deus te abençoe, meu irmão. Pai Celestial, abençoe meu caro irmão. Concede que a sua vista torne-se normal. O seu coração está cheio de amor por ti e eu o abençoo no nome de teu Filho Jesus Cristo. Digamos todos glória a Deus. Como nosso mestre é maravilhoso. Muito bem, traga-lhe. Boa noite, você fala inglês? Um pouco? Muito bem, és índio? É isso que eu pensei. És tu Apache? Eu virei visitar de novo o vosso povo. Estavas lá quando eu estive na reserva em São Carlos? Estavas lá? Eu estimo muito o povo índio, eu lhes amo e Deus os ama. E somos estrangeiros, você e eu, mas estás doente desde algum tempo, não é? Sim, senhora. Tens um problema feminino, não é? E uma doença de coração. Muitas vezes és agitada. Quando te deitas, tens terrivelmente dores no coração. Eu te vejo retomar o teu fôlego, é verdade? Estás curada, minha irmã. Jesus Cristo te cura. Pai Celestial, bendizemos a nossa amada irmã. Possa ela agora ser um grande testemunho no meio do seu povo querido, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmã. Digamos glória a Deus. Muito bem. Todo mundo esteja respeitoso. O Deus, se há aqui índio, Apache, eu recebi o vosso telegrama vindo de São Carlos e talvez que eu deveria sair muito cedo na segunda-feira de manhã para voltar à minha casa, buscar a minha mulher e ir mais uma vez na Califórnia para o verão. Se eu não for, gostaria de passar 2 ou 3 dias ali na reserva convosco. Se de fato eu ir, talvez que poderei ter pelo menos um dia no caminho de regresso para parar ali e visitar os índios na reserva de São Carlos. Se o missionário estivesse aqui, eu tentaria estar de regresso brevemente para estar convosco, meus amados. Num dado momento, se o desejarem, também gostaria vir ali ver vosso pastor associado para um pouco tempo, simplesmente para ficar convosco, vos ajudar ali para um pouco tempo. Eu não gosto de ver as pessoas serem rejeitadas, não, Senhor. Eu penso que devemos muito aos índios. Amém, Deus os abençoe. Eu nunca vi nem sequer um vir na fila de oração sem ser curado, é verdade. Eles e os espanhóis são humildes, muito humildes. Eles creem naquilo que se lhes diz, e é isso que é necessário. Muito bem, Billy, traga-lhe. Boa noite, senhor. Bem, logo que aproximaste, quando estavas ali assentado, estavas dizendo assim dentro de si, bem, eis o momento que eu desejei estar aqui. É verdade? E quando estavas ali,
um sentimento muito estranho veio sobre ti enquanto estávamos assentados ali na cadeira. É verdade? É ali que a tua doença do coração te deixou, meu irmão. Podes ir adiante, volte para casa e agradeça ao Senhor. Digamos glória ao Senhor Jesus. Muito bem. Agora vai se estabelecer, irmão. Vai simplesmente adiante. Creia que a bênção de Deus repousa sobre ti. Tenha fé. Louve-o simplesmente. Esqueces tudo a respeito disto. Vai somente em diante. A promessa é para ti agora. Ela é tua. Deus prometeu isso no seu livro. Ele o prometeu pelo seu profeta, ou servo. É verdade. Amém. Não esqueces isto. Creia. Boa noite. Falas inglês? Olhe, podes aproximar-te um pouco mais de mim? Amas o Senhor? Eu creio que o amas, irmã. Não gostarias que a tua cura constituísse um testemunho ali na reserva, ao meu regresso? Estavas lá quando eu estive lá a vez passada em São Carlos? Lembram-se desta mulher? Eu gostaria que me desse o pequeno bebê com olhos pretos. Ela disse, não, ela não queria. Me dá o seu bebê. Ele era lindo, bebezinho. Estás doente desde um tempo, desde anos. Começaste primeiro a tornar-se nervosa. Tinhas sentimentos esquisitos, fadigas e sentimentos estranhos. Logo, de repente, começaste a cuspir algo da tua boca. O teu estômago começou a te fazer mal. E agora tens problemas no estômago, é verdade. Você tem uma úlcera do estômago. Isto é causada pela nervosidade, devido à menopausa, à mudança na vida. Deixa-me segurar a tua mão. O Senhor Jesus te ama e Ele morreu para que possa ser curada. Ele me enviou como seu profeta para te dizer o que é a verdade. Você crê que é a verdade? Eu vou orar e pedir-lhe isto. Volte em casa e podes comer o que quiseres sem nenhum problema. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade dessa querida mulher aqui presente com uma fé realmente autêntica. E tu estás aqui me mostrando uma visão daquilo que ela fez, e te rogo, Pai Celestial, de lhe conceder a tua bênção enquanto eu bendigo no teu nome. Possa ela voltar em casa, que essa enfermidade lhe deixe, seja ela uma boa mulher saudável para dar testemunho da tua glória. Eu ordeno a essa enfermidade de lhe deixar no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Vai caminhando em paz, está curada. Digam todos, glória a Deus. Oh! O sermão O Anjo e as Três Puxadas. Esta mensagem foi pregada originalmente em inglês pelo profeta de Deus William Marion Branham, dia 14 de abril de 1951, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Foi traduzida para o português, publicada e distribuída por Publicações Shekinah, graças à contribuição voluntária dos crentes. Publicações Shekinah, Kinshasa, República Democrática do Congo, África Central.